Olá, meu nome é Herbert Rafi e hoje eu vou estar falando um pouco sobre cuidados com neonatos. Primeiramente, um neonato é caracterizado por aquele filhote desde seu nascimento até os 14 dias. E durante esse período a sua fisiologia difere drasticamente do animal adulto. Agora vamos começar. Suponhamos que na sua clínica você recebeu uma mãe que após um parto eutóxico você acaba com a ninhada dela, no caso aqui temos apenas um neonato, está em suas mãos. O que vai acontecer? Você está com ele todo molhado aqui, primeiramente você vai querer secar o animal. Isso é muito importante, pois os neonatos não possuem reflexo de vasoconstrição nem termorregulação, eles não conseguem promover o tremor, ou seja, a temperatura do ambiente vai ser a temperatura deles. E também é muito importante que este animal esteja vocalizando, por isso vai indicar que provavelmente ele está se encaminhando bem, está conseguindo respirar. Por isso você vai querer realizar a limpeza das vias aéreas e da boca, para que ele consiga respirar tranquilamente e consiga expulsar os líquidos. A posição horizontal, ou você pode segurar ele, erguendo ele, mas de maneira que ele fique confortável para respirar e expulsar os fluidos. Para estimular a respiração deste animal, a gente vai realizar esse movimento estimulando a sua caixa torácica para que ele possa respirar. Toda essa limpeza é realizada com uma gaze estéril, ou pode ser um pano também, uma toalha seca. E caso o animal não esteja vocalizando, você vai querer insistir, intensificar os movimentos respiratórios, ou talvez seja necessário realizar uma reanimação. Bom, dando sequência, os neonatos apresentam uma mortalidade muito alta, diferente dos humanos. É esperado que apenas 30% deles sobrevivam nas primeiras semanas. Para isso, existe, adaptado dos humanos, que foi criado pela medicina, o score APGAR, onde a gente tem uma padronização que nos possibilita uma orientação do quão necessária é a nossa intervenção e a urgência se tratando do nosso neonato. Esse score APGAR, ele avalia coisas como o batimento cardíaco, que tu vai precisar verificar de forma com o esteto, tu vai colocar no modo pediátrico, estação de um neonato, você pode ouvir aqui na região das costelas. Também você pode verificar através do uso dos dedos. E no APGAR você tem uma pontuação de 0 a 1 e 2. E nessa pontuação, caso os batimentos estejam abaixo de 180 batimentos por minuto, é considerado 0. Se tiver entre 180 e 220, é 1. E acima de 220 batimentos cardíacos, temos o score 2. Em seguida, você vai verificar a frequência respiratória, que você pode também ter uma base pela vocalização. A pontuação 0 seria a vocalização ausente, o filhote quieto, que nosso movimento é algo ruim. E a respiração seria abaixo de 6 respirações por minuto. O score 1 seria uma vocalização média, o filhote produz algum som, mas não muito. E a frequência cardíaca seria de 6 a 15. Uma vocalização forte, um score bom, ótimo, seria um choro forte, uma vocalização boa, e uma frequência cardíaca acima de 15 por minuto. Outro fator que entra na escala de APGAR seria o reflexo de irritabilidade, onde você vai provocar um estímulo, pode ser um pensamento, e você vai querer observar alguma movimentação de repulsão ou até mesmo uma vocalização. O 0 seria ausente, o seu animal não tem retração. O score 1 seria uma retração fraca, o animal responde com o movimento. E uma resposta boa seria uma retração bem rápida e o animal vocalizava bastante. Outra categoria para a escala seria do tônus muscular, que tu vai avaliar a
movimentação dele quando tu provoca um movimento em C, se ele vai estar flácido ou ele vai conseguir se manter, que vai ser definido entre fraco, médio e forte, respectivamente um score 0, 1 e 2. E a última etapa da escala seria a coloração das mucosas, que tu vai verificar tanto nos olhos quanto na boca mucosa. Tu vai ter 0 para cianótica, 1 para pálida e 2 para coloração rosada. Nessa escala, ao final tu vai ter uma pontuação que vai de 0 a 10. E um animal ótimo teria a pontuação de 7 até 10. Esse animal tu não precisa fazer nenhuma intervenção, você pode deixar ele com a mãe que ele vai cuidar tranquilamente. Uma pontuação entre 4 a 6 é considerada a média, que não difere muito da 0 a 3 e também precisa de cuidados imediatos. A pontuação de 0 a 3 é uma emergência. Ele precisa ir com urgência de cuidados e intervenção. Outros parâmetros que podemos aferir fora da escala, principalmente é muito importante a temperatura, que você vai utilizar um termômetro através da via retal. Nas primeiras semanas é considerado fisiológico que o animal tenha de 35 a 36 graus e a partir da segunda semana que ele tenha algo de 37 a 38 graus, porque conforme o animal vai desenvolvendo, ele vai aproximando a temperatura de um fisiológico de um cão adulto ou filhote, no caso que não seria mais o neonato, após os 14 dias. Também a hidratação, diferente dos animais jovens, os neonatos você não consegue fazer a pré-cutânea, pois eles não têm tônus muscular, você vai observar através da mucosa ocular principalmente e também da mucosa oral. Também você vai realizar um exame físico procurando deformações, começando pela cabeça, algum defeito congênito, alguma coisa do tipo. Vamos observar, por exemplo, se o animal possui alguma fenda palatina ou algo do tipo. Em seguida você vai observar os membros, os digitais. E também é importante verificar a região perianal através de alguma deformidade ou defeito congênito. Outra coisa importante observar seriam reflexos como o comportamento deste animal. Normalmente os animais passam a maior parte do tempo dormindo, os neonatos, de 18 a 20 horas deles dormindo. E nesses poucos momentos que eles estão se movendo, a gente procura observar como eles realizam a sucção deles, se eles têm força, a termotropia deles, que é o reflexo de procurar a mãe, como eles nascem com os olhos fechados, os neonatos, eles não conseguem enxergar, lógico, eles têm um reflexo de seguir uma fonte de calor, que é assim que eles encontram a mãe deles. E se eles conseguem encontrar o teto com facilidade, esse tipo de coisa podemos observar no seu comportamento. É importante salientar que nos neonatos todo o cuidado é pouco, porque todos os parâmetros que poderiam estar ótimos, um apigar bom, de hora em hora eles podem variar muito, ou seja, todo neonato é sempre considerado uma emergência. Agora vamos para um caso clínico. Suponhamos que nós tenhamos um neonato que está sofrendo de hipotermia e está numa temperatura de 26 graus. O que ocorre? A mãe da ninhada, ela geralmente vai rejeitar os animais que tenham com a chance de sobrevivência baixa, ou seja, o nosso filhote sofrendo de hipotermia vai precisar de intervenção e cuidados. Normalmente, para resolver uma situação dessa, como eu comentei antes, os filhotes não têm o reflexo de vasoconstrição e de manter a temperatura desenvolvidos. Ou seja, a temperatura ambiente vai ser a temperatura do corpo destes animais, ou abaixo no caso da hipotermia. Para resolver essa situação, nós utilizamos de métodos de aquecimento artificiais, que podem ser, por exemplo, aumentar o ar-condicionado do ambiente, usar um tapete térmico ou uma luva aquecida. É importante lembrar que tem que sempre colocar a luva
não pode estar diretamente, ou o tapete térmico, diretamente em contato com a pele deste animalzinho, porque senão pode ocasionar em queimaduras. Somente cobrir o animal com cobertas não vai fazer muito, pois como ele não tem até uma regulação desenvolvida, ele não vai conseguir manter a temperatura e não vai ajudar muito a elevar a temperatura. Caso você consiga restabelecer essa temperatura de forma rápida, existe a chance da mãe aceitar o filhote novamente, o que é muito bom. Se ela tiver uma habilidade materna boa, ela pode manter o filhote aquecido. E o leite materno, ele possui uma temperatura de 3 a 4 graus maior que a temperatura corporal da mãe, o que também contribui muito para manter a temperatura desses filhotes.